O alimento mais subestimado da espiritualidade não está em um livro, não está em um ritual complexo, nem em uma figura que promete respostas prontas. O alimento mais subestimado mora aqui, agora, dentro do seu corpo. É a lembrança de quem você realmente é, a anamnesis, a recordação que desperta quando você se permite reconhecer uma origem que não se mede por títulos nem por símbolos externos. Por que isso importa? Porque, ao longo dos séculos, partes desse ensino foram silenciadas ou relegadas ao segredo. Em meados do século XX, manuscritos antigos reapareceram em uma aldeia egípcia, dando ao mundo uma visão diferente sobre tradições espirituais que floresceram à margem do cristianismo institucional. Esses textos, coletados em Nag Hammadi e conhecidos entre outras obras pelo Evangelho de Filipe, falam de uma sabedoria prática. Recordar-se da fonte por meio de experiências diretas. Importante frisar: essas obras pertencem à tradição gnóstica. Elas são testemunhos históricos valiosos, mas não constituem, automaticamente, o cânone aceito por todas as tradições cristãs. Tratam-se de correntes que ofereceram leituras próprias sobre espiritualidade. Eu as trago aqui como pistas, não como sentença definitiva. Se você aceitar esse cenário como hipótese, que existe um conhecimento interior que foi em parte ocultado porque torna a mediação externa menos necessária, então faz sentido entender por que quem ocupava lugares de autoridade pode ter visto isso com desconfiança. Na tradição gnóstica, essa dinâmica é explicada por uma cosmologia. Existe uma fonte primeira, a mônada, de onde provém tudo o que tem vida em sua raiz mais pura. E existe um criador secundário, chamado Demiurgo, cuja obra aprisiona as almas nas formas materiais. Entre a mônada e o mundo, atuam inteligências de controle, os arcontes, que dificultam a lembrança. Essa imagem não precisa ser tomada literalmente. Pense nela como uma metáfora poderosa para descrever o que nos desconecta da fonte. Estruturas, ideias, hábitos e medos que reduzem a própria capacidade de recordar. Acontece que, segundo esses textos, a origem deixou sinais no corpo, marcas sensoriais que funcionam como chaves de lembrança. Não estou falando de tatuagens espirituais ou de provas exteriores para exibir. Falo de pequenos pontos de verificação, sutis, que qualquer pessoa, com calma e segurança, pode investigar. Chamarei essas indicações de 3 marcas: a marca da origem, a marca da percepção e a marca do comando. O objetivo aqui é oferecer uma prática simples de autoverificação. Um alimento. A própria recordação. Antes de seguirmos, um cuidado essencial. Toda instrução de toque deve ser feita com suavidade. Evite pressão forte. Se você tiver histórico de problemas cervicais, cardíacos, respiratórios ou qualquer condição médica que torne desconfortável tocar ou pressionar o pescoço e o peito, procure orientação profissional e use a alternativa de visualização. O exercício é opcional. Sentir algo é uma experiência pessoal válida, mas não é diagnóstico médico nem prova científica universal. Vamos à descrição das marcas, com imagens sensoriais para que você localize sem pressa. A primeira marca, a marca da origem, localizada na base do crânio, onde a cabeça encontra o pescoço. Imagine a nuca como a junção entre céu e terra do seu corpo. Ali, bem na raiz, pode haver uma leve depressão ou uma textura diferente, uma sensação discreta quando sua mão repousa com carinho. Não precisa forçar. Toque com as pontas dos dedos como se estivesse apoiando um pássaro que vai voar a qualquer momento. Suave, atento. Algumas pessoas percebem um calor, outras notam uma leve vibração. Outras nada sentem imediatamente. Tudo isso é legítimo. A segunda marca, a marca da percepção, na lateral externa da mão, na região entre o dedo mínimo e o pulso, seguindo a borda onde a pele é mais sensível. Percorra a lateral da mão com a ponta dos dedos da outra mão, sentindo linhas, relevo, uma tensão que se altera quando você está atento. Você pode traçar com leveza uma linha imaginária que vai do dedo mínimo ao pulso
e observar se algo responde. Talvez uma pequena ondulação, talvez uma sensação de estar ali. Não é necessário pressionar. O toque é de reconhecimento, não de força. A terceira marca, a marca do comando, situada no centro do externo, um pouco acima do osso externo, no ponto que, quando você respira com profundidade, pode perceber como uma caixa que se abre e fecha. Ao pousar os dedos nesse ponto com suavidade, você pode notar uma irradiação tênue, uma expansão para fora ou um calor leve. Se tocar essa área for desconfortável, use a visualização. Imagine a sua mão repousando no peito e a sensação se propagando. Agora, convido você a uma prática breve, segura e orientada. Se preferir, apenas observe as instruções mentalmente. Se for tocar, seja suave em cada gesto. Se em algum momento sentir dor, tontura, falta de ar ou desconforto intenso, interrompa e procure atendimento médico quando necessário. Primeiro, sente-se ou deite-se de modo confortável. Feche os olhos, se isso for seguro para você. Respire lenta e profundamente, como quem tenta esvaziar um copo para que ele possa ser enchido de novo. Inspire contando mentalmente até 4. Mantenha por 2. Expire contando até 6. Repita 2 vezes, apenas para estabelecer presença. Agora, com a mão direita, ou com a mão que for mais natural para você, traga o toque leve até a base do crânio. Apoie as pontas dos dedos suavemente. Sinta o peso de sua mão. Não pressione. Observe a textura, a temperatura, a diferença entre esse ponto e as áreas ao redor. Permaneça por 10 a 20 segundos, apenas atento. Se preferir não tocar, imagine a mão ali, sentindo. Em seguida, leve a atenção para a lateral da mão. Toque com a outra mão, explorando com calma, como quem desliza os dedos por uma folha. Observe qualquer variação. Um formigar, uma calmaria, um sinal sutil. Se nada acontecer, não julgue. Se pensamentos surgirem dizendo, isso é bobagem, é sugestão, observe esse pensamento como nuvem que passa. Pense nisso como parte do experimento. A resistência é frequentemente o que evidencia que algo importante está sendo pressionado. Por fim, mova a mão para o centro do peito, acima do externo. Toque com a mesma leveza. Sinta a respiração do corpo. Talvez surja uma sensação que irradia. Talvez apenas um reconhecimento calmo. Segure esse toque por alguns segundos. Agora, se desejar, pronuncie, em voz baixa ou internamente, uma frase de reconhecimento. Você pode repetir mentalmente esta frase, que foi pensada para redirecionar a atenção e ancorar o sentimento. Reconheço minha origem. Retorno à luz que me criou. Diga-a com calma, 9 palavras como quem acende uma pequena vela dentro. Não é uma fórmula mágica. É um lembrete. Se nada mudar, repita o exercício amanhã, e depois novamente à noite. A prática diária é o que transforma reconhecimento pontual em alimento contínuo. Algumas pessoas, ao tocar, sentem imediatamente algo. Um calor, uma expansão, uma formiga agradável, uma onda de recordação. Outras não percebem nada, e mesmo assim, depois se lembram de uma imagem, de um sonho ou de uma sensação no dia seguinte. Ambas as respostas são legítimas. E há uma terceira possibilidade. Surgem pensamentos que tentam desacreditar a experiência. Isso é placebo. Estou me enganando. Talvez seja ansiedade. Isso é esperado. Chamo isso de resistência mental. Na cosmologia simbólica que expusemos, esses pensamentos podem ser vistos como aquilo que os textos denominam arcontes, tendências internas que questionam, que reavaliam, que tentam manter o status quo. A resposta não é lutar com esses pensamentos, é observá-los à distância, com curiosidade, sem alimentar a briga. Se durante a prática surgirem imagens ou memórias fortes, permita que venham. Se vierem lágrimas, deixe que rolem. Se vier risada, deixe-a fluir. Não há uma meta sensorial a ser atingida além da presença e do reconhecimento. A própria experiência, mesmo sutil,
Funciona como alimento, um pouco de memória reacendida que, com constância, fortalece o sentido de origem. Se você sentiu algo, por favor, deixe uma palavra nos comentários. Reconhecimento. Não descreva detalhes íntimos se não quiser. Uma palavra basta para formar uma rede. Se nada aconteceu agora, não se culpe. Existem ritmos diferentes de despertar. Alguns corpos lembram rápido. Outros precisam ser nutridos com prática. A disciplina diária de alguns segundos, antes de dormir ou ao acordar, pode ser transformadora justamente por sua simplicidade. Para quem não pode tocar, por exemplo, por condição médica, dor crônica ou desconforto, a alternativa é a visualização sensorial. Feche os olhos e imagine sua mão repousando na base do crânio. Sinta mentalmente o contato mais leve possível. Visualize agora a lateral da sua mão, percorrendo a linha entre dedo e pulso. Imagine depois sua mão no centro do peito, sentindo a respiração. Permita que a imaginação acesse sensações físicas. O cérebro não distingue completamente a experiência vivida da vivida por imaginação intensa. Muitas pessoas obtêm respostas claras apenas com a visualização. Voltando ao quadro maior, por que essa prática foi subestimada? Porque ela desloca a autoridade da interpretação única para a experiência direta. Uma pessoa que lembra de sua origem torna-se menos dependente de intermediários que dizem como deve ser a conexão. Não que estruturas coletivas, templos e tradições não tenham valor. Têm. Mas quando o alimento espiritual maior é a lembrança interna, a autonomia espiritual se fortalece. Isso cria inquietação em quem detém privilégios de mediação. Daí, as razões históricas para certa omissão e para o tabu em torno de alguns textos. Ainda assim, é importante manter humildade e responsabilidade. Não estou dizendo que esta prática substitui comunidades, aconselhamento ou cura profissional quando necessário. Não é uma via exclusiva de salvação ou de status espiritual. É um caminho suplementar, íntimo, que alimenta a confiança interna e diminui a dependência de aprovações externas. Agora, imagine que você aceita incorporar esse pequeno ritual ao seu dia. 5, 10 segundos ao acordar para tocar a base do crânio. 5 segundos antes de dormir para invocar a frase de reconhecimento. Um toque consciente durante um momento de dúvida. Com o tempo, esses instantes compõem um depósito de lembrança, um alimento diário que se soma. É contraintuitivo. A grande transformação pode nascer de gestos muito pequenos. A anamnesis, então, funciona como pão. Não sacia de uma vez, mas nutre a fome verdadeira quando consumida com regularidade. Se você está se perguntando, e quanto aos textos, eles garantem algo? Respondo com clareza. Os manuscritos de Nag Hammadi e o Evangelho de Felipe oferecem janelas para práticas e formas de pensar que circularam em determinados círculos antigos. Eles não são uniformes nem isentos de controvérsia. Interpretá-los exige contexto histórico e humildade hermenêutica. Trago esses textos para iluminar uma prática que pode ser verificada por você e não para dizer que existe uma verdade dogmática a ser imposta. O alimento que proponho não promete poderes, milagres ou privilégios materiais. Promete, sim, uma autonomia crescente, menos medo diante das vozes que dizem o que você deve ser, mais capacidade de ouvir a própria fonte. E essa mudança, ao longo do tempo, altera comportamentos, relações e qualidade de presença. Algumas orientações práticas para que você prossiga com segurança e eficácia. Primeiro, mantenha a suavidade no toque. Segundo, pratique de preferência em um ambiente calmo, onde você não será interrompido. Terceiro, registre suas experiências num diário. Uma palavra, uma imagem, uma sensação. Com semanas de prática, você notará padrões. Quarto, compartilhe com discrição e responsabilidade. O espaço comunitário existirá para apoiar, não para criar hierarquias de validação. E quinto, se experiências profundas surgirem, memórias, imagens traumáticas, emoções intensas,
Considere apoio terapêutico qualificado. A abertura interior pode exigir acompanhamento. Quero encerrar reafirmando o ponto central. O alimento mais subestimado da espiritualidade é a anamnesis, a prática de se lembrar por meio do corpo. Essa lembrança é simples de buscar e, quando cultivada com cuidado e constância, se torna uma fonte que sustenta a fé, a criatividade e a autonomia interior. Não é um atalho nem uma promessa de ascensão instantânea. É disciplina afetiva. Olhar, tocar, reconhecer, repetir. Se durante a experiência que propus, você sentiu algum sinal, escreva nos comentários a palavra reconhecimento. Essa palavra é um nó de união. Não valida superioridade, mas marca companheirismo na prática. Nos próximos conteúdos, vou trazer formas seguras de nutrir essa lembrança no cotidiano. Exercícios de atenção breve, meditações curtas e práticas de conversão do hábito. Não prometo ativação universal, prometo mostrar caminhos responsáveis para aprofundar. Antes de encerrar, uma última advertência de cuidado. Esta prática não substitui avaliação médica ou psicológica. Se você tem condição de saúde que envolva pescoço, coração ou respiração, consulte um profissional antes de praticar toques no peito ou na nuca. Use sempre a visualização como alternativa segura. E se notar que a experiência o deixa angustiado, afaste-se gentilmente e procure suporte. A recordação é um alimento discreto. Pode ser uma migalha ao início, uma fatia depois, um pão inteiro ao longo do tempo. Cada gesto de lembrança é um nutriente. Presença, clareza, autonomia. Comece pequeno. Repita. Observe sem julgar. E permita que, lentamente, um novo tipo de nutrição cresça dentro de você. Uma nutrição que não depende exclusivamente do que vem de fora, mas daquilo que você pode tocar, sentir e, sobretudo, recordar. Se essa conversa ressoou com você e você gostaria que eu guiasse práticas diárias e sequenciais para nutrir essa lembrança, inscreva-se e ative as notificações. Voltarei com exercícios práticos, relatos e formas seguras de aprofundamento. Até lá, seja gentil consigo mesmo. Reconhecer é um gesto de coragem, e a coragem, quando alimentada, transforma.